Media Market Podcast no ar, eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, a gente discute como os impactos das transformações da mídia alteraram aí as estratégias de marketing. Unido a essa missão comigo, nosso Head de Digital, Jean Oliveira. E aí, gente, beleza? Vamos lá, Lu, para mais um episódio. Empolgados para mais um episódio, hoje a gente recebe o Rafael Fiedler, diretor de marketing digital dos Shoppings Almeida Júnior. Um prazer para a gente conversar contigo. Bem-vindo, Rafael. Imagina, muito boa tarde, muito feliz. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho aí, bater esse papo que certamente contribui, né? Não esse de hoje, mas todos os que vocês vêm construindo para os profissionais e para as pessoas relacionadas no mercado. Boa. Podemos te chamar de Rafa? Claro. Então fechou, já estamos íntimos, então. Fica super à vontade, vamos lá. Rafa, explica pra gente qual que é a tua atuação dentro do Grupo Almeida Júnior e também quais são as frentes de negócio do Almeida Júnior. Perfeito. A Almeida Júnior hoje ela é a principal empresa de shopping centers do sul do Brasil. Ela é uma empresa que completou 43 anos agora em janeiro, tem uma história muito bacana, veio do segmento imobiliário, legal, uma transformação, e há 30 anos atrás inaugurou o seu primeiro shopping center, que foi o Neumarkt de Blumenau. Legal. E a partir dali veio se consolidando cada vez mais como líder absoluta no estado. Hoje a gente tem 71% do market share de shopping centers em Santa Catarina. Praticamente um monopólio, né? E atuando nas principais regiões do estado, né? Então temos o principal equipamento do norte do estado, o Garten Shopping em Joinville, em Blumenau 2 empreendimentos, o Neumarkt, que foi o nosso primeiro, e o Norte Shopping Blumenau, que ele é um shopping regional, então mais do que Blumenau, ele atinge toda aquela região de Indaial, Timbó, Gaspar, enfim, um shopping que vem numa crescente muito bacana. E achei sensacional que o nome não mudou. Caraca. É o Norte Shopping. O Balneário Shopping em Balneário Camboriú, que é o ícone hoje, sem sombra de dúvidas, o shopping mais emblemático de toda Santa Catarina, porta de entrada para as principais marcas nacionais e internacionais que ainda não figuram no estado. Shopping esse que a gente deve trazer novidades aí em breve. Legal. Continente Shopping aqui na Grande Florianópolis, que é o maior shopping de Santa Catarina, um equipamento incrível, e o nosso shopping mais novinho, que é o Nações Shopping, o nosso caçula, que é o Nações Shopping de Criciúma, um equipamento que até por ter passado por lá como incrível, hein? Eu já fui lá. Superintendente de lá, tem um carinho muito grande, e também um shopping regional, que mais do que Criciúma, né? Criciúma é o reduto da região sul, ali o grande centro econômico da região sul do estado, e o Nações Shopping veio para entregar para toda essa região um shopping de uma estrutura, e eu costumava falar muito isso lá. É um shopping que caberia em qualquer capital do país. Não, tá incrível. E isso está muito relacionado ao DNA Almeida Júnior, de entregar a qualidade dos seus equipamentos, a forma como eles são concebidos, construídos, entregues e operados em cada uma dessas praças. Então hoje eu respondo pela diretoria de marketing da companhia. A gente vem falando, né? Hoje o marketing da Almeida Júnior, ele tem basicamente 4 pilares principais, sendo um deles o marketing corporativo institucional da companhia como um todo, Almeida Júnior. Depois nós temos as 6 unidades, então sou responsável pelo marketing de cada uma das 6 unidades distribuídas pelo estado. Temos um núcleo criativo, uma house criativa, então há um tempo atrás a gente fez a internalização de toda a parte de agência de propaganda, de tudo isso. A gente trouxe para dentro com um objetivo, uma perspectiva muito clara, né? A gente já é uma empresa verticalizada nesse sentido. Então, quando a gente fala de segurança, de estacionamento, de manutenção, de contabilidade, jurídico, toda a empresa é verticalizada. A parte de propaganda era uma das poucas que ainda não estava dessa forma. E a gente, por uma questão estratégica, fizemos ali no final de 2021, no meio para o final de 2021, a gente fez essa virada. Então eu fico responsável também por todo esse núcleo criativo, além do AJ Labs, que é um squad de tecnologia que trabalha com metodologias ágeis no desenvolvimento e solução
de novas tecnologias. Que legal. E o que levou vocês, óbvio, além de uma decisão estratégica de negócio, mas internalizar e construir uma house? Assim, a empresa é muito dinâmica e tem tido um crescimento hiper significativo nos últimos anos, né? O varejo é algo absolutamente dinâmico. Sim. A gente costuma dizer, shopping center, ele é um organismo vivo, é 24 horas por dia, tem coisa acontecendo, né? Tem muito cliente que entende aquele shopping aberto, das 10 às 22, até às 23. Sim. Funciona, mas existe toda uma vida por trás do shopping. Então, o shopping vem crescendo, todas as nossas unidades vêm crescendo de forma exponencial. E a gente entendeu que o dinamismo da comunicação, o dinamismo, os múltiplos canais que surgiram, as formas, como hoje a gente tá aqui falando num podcast, mas a gente fala de social media, a gente fala de todas as estruturas digitais, tudo que vem surgindo e a velocidade que isso vem acontecendo. Então a gente tomou uma decisão entendendo que, tendo uma equipe nossa 100% dedicada ao nosso negócio, que por si só, por ser shopping center, já é um negócio múltiplo. Sim. Né? Quando a gente fala de shopping, a gente está falando de moda, a gente está falando de gastronomia, a gente está falando de lazer, a gente está falando de serviço, a gente está falando... Enfim, a gente, o nosso leque é muito grande. Sim. Então a gente entendeu que, tendo uma equipe nossa interna 100% dedicada ao nosso segmento, traria uma agilidade, uma velocidade, uma entrega muito melhor. A gente é uma empresa muito pautada pelo cliente. Sim. Né? Com o cliente no centro de tudo, voltada para isso. E a gente está convicto, assim, com esse 1 ano e meio de experiência, de estar trabalhando nesse formato, da entrega, da velocidade, da qualidade final que a gente vem ganhando em razão de todo esse envolvimento. Sensacional. E assim, tá muito conectado também com o desafio que vocês têm para resolver, né? Porque trabalhar com shopping deve ser um perrengue, porque tá pulsante, né? Essa economia vai bem, tá indo bem também consumo, os shoppings estão lotados. Tem outras situações, como por exemplo a pandemia, deve ter sido um baita desafio para vocês, né? Sim. Então ficar pensando de maneira muito rápida, estratégica, e pensou, planejou e executou, de fato... Não, e a gente tem um DNA muito de vanguarda, né? A gente tem como propósito de companhia, quando a gente fala do marketing dos nossos equipamentos, de entregar o que está acontecendo de melhor no Brasil, no mundo, né? Então, esse trabalho é incessante nesse sentido, por óbvio, é uma indústria que passou por diversos momentos, mas especialmente Santa Catarina e Almeida Júnior, né, pontualmente, mostrou uma resiliência incrível ao longo desse processo, desse período de pandemia. Sim. Por óbvio, fomos acometidos com um fechamento total de todos os shoppings. Enfim, Santa Catarina ainda foi um dos primeiros estados a fechar, mas foi o primeiro estado a reabrir. Então, para a gente também, enquanto marketing, foi um super desafio, porque os protocolos não estavam construídos. Sim. A própria Associação Brasileira de Shopping Center aproveitou das nossas experiências em Santa Catarina, na reabertura dos shoppings, para trabalhar e construir também os protocolos que depois, ao longo do tempo, foram sendo adotados aí em todos os estados do país, conforme foi havendo a reabertura. Mas tem uma frase que meu presidente fala com bastante frequência, que eu gosto bastante, que o shopping é um equipamento privado, mas de alma pública. Boa. Né? Então, o que isso traz pra gente? Que, independente de oscilação econômica, de tudo isso, a qualidade do equipamento, atrelado a entregas que não são só de consumo, mas são de serviços, de solução do dia a dia. A gente tem shopping que tem hipermercado, a gente tem os shoppings, né? Tem farmácia, eles têm lotérica, eles têm uma série de serviços, situações, a própria praça
praça de alimentação, Academia. para um lanche rápido, academia. Em Blumenau hoje já com um hub de saúde todo desenvolvido, com laboratórios, parte de análises clínicas, exames de imagem. Então o shopping vem se transformando também nesse sentido. Então por isso que independente dos cenários, a gente é um ambiente que cabe a qualquer momento, não exclusivamente no momento de consumo. Boa. Não, e até você falando isso agora me veio à cabeça a questão do e-commerce e dos shoppings, né? Porque certamente o fato de as pessoas estarem comprando mais no e-commerce levou a um questionamento do tipo, será que as pessoas vão continuar indo no shopping se agora elas podem comprar online? E a gente percebeu que continuou esse consumo e esse ecossistema cada vez mais forte. O que vocês estão fazendo para conseguir atender esse modelo atual? Olha, isso é uma coisa que a gente escutou com frequência. Eu acho que a pandemia, quando veio o momento de pandemia, e aí sim houve aquela super expansão do e-commerce, grandes marketplaces fazendo alguns movimentos significativos, né? Aí entendam-se os principais players do país nesse sentido. Então, uma coisa é óbvia, o e-commerce, de forma geral, ele ainda tem bastante espaço no país, né? Quando a gente compara o e-commerce com algumas outros países, quando a gente fala de China, de Estados Unidos, de tudo isso, a gente vê a participação do Brasil ainda é pequena, então tem espaço para crescer, mas a gente tem convicção de uma coisa, nada substitui a experiência do viver. Os nossos shoppings, eles são grandes hubs de experiência, né? Então é o que eu falo, muitas vezes assim o e-commerce, para uma compra de passagem aérea, para outras compras, ou de um produto específico que você já conhece, você já sabe, ele se torna conveniente, cômodo. O Brasil ainda sofre muito com uma questão de infraestrutura no que tange logística, né? Então acho que, ao contrário dos Estados Unidos, você utiliza uma Amazon lá, no Amazon Prime você tem produtos no mesmo dia, às vezes em horas você já tem o produto entregue, enquanto a gente vê que o Brasil, por ser um país continental, a questão de instalação desses hubs logísticos ainda são distantes. Então, eu acho que são complementares. Eu não vejo o e-commerce como uma afronta ao nosso negócio. Né? Eu acho que ele é complementar. No fim do dia, é o que a gente fala. O shopping, a gente não vende nada. A gente vende alegria, vende experiência, vende o convívio, vende um ambiente legal. Quem vende, no final do dia, é o varejista. Né? Então, cada lojista nosso, cada um faz parte da estratégia deles, muitas vezes, abrir esse leque e também estar atuando em outras frentes digitais. Mas eu estou muito convicto, e daí não falo só como cliente, porque além de trabalhar na indústria, eu cresci, tenho filhos, né? Shopping acaba sendo um reduto muito forte de todos nós, assim, então não vejo possibilidade desse mercado retrair. Acho que cada vez mais com a adaptação das operações, de entretenimento, de lazer, de saúde, de gastronomia, e tudo isso, a tendência é que a gente tenha crescimento bem significativo. Boa. Tô curiosa pra te perguntar uma coisa, desde que a gente soube que esse papo ia rolar, que assim, eu vejo que os shoppings da Almeida Júnior tem uma identidade muito forte. Você entra, você sabe que você tá num shopping da Almeida Júnior, mesmo que você não tenha visto nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as regiões, as cidades, enfim, as principais cidades do nosso estado, têm particularidades e até opostas. Tem características completamente diferentes. Como que vocês equilibram isso na hora de pensar as estratégias? Porque a gente sabe que o público do sul do estado tem uma mentalidade, do norte tem outra, e outra cultura. Isso é legal. Uma boa pergunta. A gente é apaixonado por Santa Catarina, desde que o meu presidente, né, começou essa trajetória e teve esse direcionamento de estratégia de falar, cara, eu vou blindar esse mercado, que é o mercado que ele costuma falar. Fala, cara, se o sul é a Europa no Brasil, o Santa Catarina é a Suíça no meio de tudo isso. Mas, de fato, existem características, peculiaridades muito fortes em cada uma das unidades. Estruturalmente, corporativamente, quando a gente está falando de equipamento, de arquitetura, de cuidado, capricho do detalhe, isso faz parte do DNA. Então, isso está embutido em todas as nossas unidades. Quando a gente está falando de marketing, a gente tem estratégias globais, são estratégias estaduais, corporativas, que são comuns a todos os shoppings.
Mas cada unidade tem um planejamento específico também, baseado nas peculiaridades da sua região, de estar envolvida, não só com a cidade. Como eu falei, a maior parte dos nossos shoppings, eles não são shoppings de uma cidade, eles são shoppings regionais. Então eles abraçam toda uma micro-região. E hoje a gente pode falar que a gente tem uma relação muito próxima das prefeituras, das secretarias de esporte, de lazer, de cultura, das entidades de classe de cada uma dessas regiões, respeitando e estando junto em momentos super específicos, como o Festival de Dança de Joinville, que há anos já tem uma parte do festival acontecendo dentro do shopping, a Oktoberfest em Blumenau, Boa. com a parte da escolha da rainha, isso, aquilo, tudo que envolve esse movimento, da mesma forma em Criciúma, estando presente nos projetos que acontecem, que vão desde o Balneário Rincão até Nova Veneza e Araranguá, enfim. Então a gente respeita muito essa característica local e temos uma atuação muito forte, independente de uma linha estadual que a gente usa para alguns eventos. E muitas dessas estratégias que são de trazer grandes eventos inéditos para o Estado, a gente acaba, pela força de grupo, por estar atuando no Estado inteiro, tendo capacidade e conseguindo entregar, né, em todas essas regiões do Estado, Sim, grandes e inéditos eventos, em razão da escala que a gente faz essa contratação e também de uma facilidade logística que a gente tem, muitas vezes, de fazer um grande evento que Sim. veio de São Paulo, chegou em Santa Catarina, rodar pelas nossas unidades antes de voltar. Boa. Mas nem tudo são flores, né? Certamente tu deve ter uma série de desafios enquanto estrategista para fazer a roda girar ao longo do ano. O que tu enfrenta assim, de desafio mais complexo, ou de repente o segmento enfrenta de desafio para esse ano ou para os próximos? De comunicação, acho que os desafios, mas eu falo, é problema bom de resolver, Boa. Desafio gostoso de resolver, porque a gente vem acompanhando, né? Especialmente quando a gente está falando dessa parte digital e social media e tudo mais, a transformação ela é muito veloz, né? A gente vê coisas surgindo, nascendo, algumas indo e sumindo de uma hora para outra, e a gente tem que estar muito antenado a tudo isso, né? Então, por isso que a nossa equipe, sou muito feliz com o time que a gente construiu e que a gente tem nas unidades, porque ele é super multidisciplinar, Legal. gente de diversas gerações, né? Eu uso muitas vezes o exemplo quando a gente está falando de estratégias, de mídia, de tudo isso, falando de social, até tava com o pessoal da Record aí numa situação, batendo um papo e falando de tudo isso. Falando, quando a gente fala de social media, agora é o TikTok, não, é o Instagram, o Facebook, que é isso, mas o Twitter, acolá, e tudo isso. Então, na minha cabeça, eu fui construindo um racional, até pelas minhas experiências próprias. Eu tenho dois filhos, um de 11 anos, uma de 18. Tenho meus pais, que hoje já são super inteirados com as questões de Facebook, de Instagram, de tudo isso. Mas eu consigo perceber muito claramente uma diferença na atuação de tudo isso. E falo assim, e todos os canais continuam sendo importantes. Quando a gente fala, o Facebook morreu, agora é Instagram, o TikTok vai engolir o Instagram, a gente percebe que não, que cada um desses canais ainda se mantém bastante relevante para determinados públicos. E dentro da nossa atuação, que eu estava falando para vocês, que é um leque muito grande, a gente fala de corrida de rua, a evento infantil, a evento de moda, a evento de vinho, a evento de gastronomia, lançamento de cinema, tudo isso. Então, o que a gente busca fazer? Dentro de cada um dos produtos ou das entregas que a gente precisa fazer, olhar todo esse leque, ter essa visão 360 e encontrar a relevância em cada um deles, sabe? Eu puxo muito a minha equipe também quando a gente fala de não, agora tudo é digital, a gente senta aqui, a gente faz. Não, isso é complementar. Sim. Isso é complementar. Eu acho que uma mídia não substitui outra. Perfeito. Uma estratégia, ela não substitui outra. E para cada ação, algo pode fazer sentido ou não, de acordo com o que você está fazendo. Com o momento, com o estágio, com o objetivo que tu espera, né? Então tem tudo isso.
seria tão fácil se tivesse só uma mídia, se tivesse só uma plataforma, ia ser muito mais rentável, barato e mais rápido, fácil, né? Mas eu acho que nos traria um conforto que e não aí tem, acaba perdendo a tem graça, E nem né? tem, né? Infelizmente. Mas eu uso um exemplo, até não falando das mídias tradicionais, né? Que a gente tá falando de TV, de rádio, né? Hoje a parte de streaming muito forte, mas eu costumo falar pro meu pessoal, eu falo, mesmo em 2023 hoje, com toda a tecnologia, todo o aparato que a gente tem, um evento infantil que você faz uma blitz na frente de uma escola, distribuindo uma máscara de um personagem, ele ainda é muito mais eficiente do que tudo isso. Então, outro dia eu peguei um monte de referências. Eu tô 20 anos atuando no mercado de shoppings. Outro dia eu peguei um monte de referências, fazer uma reunião com a equipe. Comecei a ver e falar, cara, olha o que a gente fazia em 2003, em 2004 e 2005. E você olhar para hoje, 20 anos depois, e falar, cara, isso ainda é atual. E funciona. Né? Então, eu entendo que o profissional de marketing, ele tem que entender, óbvio, ele tem que estar antenado nas novas oportunidades, nas novas opções que ele tem de mídia, né, de comunicação, canais que ele pode, mas ele não pode deixar de olhar nunca para aquilo que historicamente funciona, historicamente traz resultado e é hiper efetivo. Boa. Tu estava falando agora há pouco sobre faixa etária, né? E eu estava na minha cabeça pensando enquanto você falava que no shopping é interessante ver que a gente tem da criança, do adolescente ao idoso. É impressionante esse range assim que vocês atendem, né? Exatamente. O shopping hoje, eu tenho mudado um pouco a forma de falar desse tema, até para minha equipe. Quando a gente monta as nossas estratégias, o nosso planejamento anual, a gente vem entendendo tudo isso como ecossistemas, né, cara? Então, assim, o que o shopping é? Ele é um espaço que ele abriga todos esses ecossistemas, né? Então, você separa lá e fala assim, o público geek. Sabe, mais do que separar por faixa etária, você fala, não, eu tenho no público geek. No público geek eu tenho molecada de 8, 10 anos que já é, fissurada nesse universo, até cara de 40, 50 anos que tá super envolvido, né? O nosso head da House Criativa, por exemplo, cara, ele é um colecionador de brinquedos, um dos maiores colecionadores de brinquedos dos anos 80 do país, né? Assim, você vê as coleções dele, os negócios, fica abismado. Então, você fala, se eu for nivelar isso por um range de idade, não vai fazer sentido, ficaria ruim. Então, é muito melhor eu me posicionar e me comunicar com esse público através do universo que eles fazem, né? Eu uso muito o exemplo de corrida de rua. Corrida de rua, aqui em Florianópolis, tem diversas no país, é uma febre que tomou conta do país. E aí você percebe isso, você fala, poxa, como que eu acordo um dia, num domingo, 7 horas da manhã, sei lá por que razão, e de repente eu chego num lugar e tem 3.000 pessoas correndo 7 horas da manhã. E você fala, eu não vi um banner disso, eu não vi uma mídia disso, poxa, peraí, como que essas 3.000 pessoas chegaram até aqui? E aí nos traz essa certeza de ecossistema. Ela é uma informação que corre dentro de um ecossistema. Então ela corre dentro de grupo de WhatsApp, ela corre nas mídias sociais de pessoas específicas que se você não é do ecossistema, então isso acaba tirando uma dispersão de mídia, uma dispersão de comunicação. A gente teve um exemplo muito legal em Balneário, falando de um outro ecossistema, um ecossistema de yoga, de lifestyle. Então, numa ocasião, domingo, a gente fez o Yoga Day. Então eu tava com a equipe lá, falamos, poxa, ia trazer uma personalidade legal, não lembro o nome da pessoa, mas um instrutor de yoga renomado para uma ação, quero ali para 200, 250 inscritos, assim, que era o limite de espaço que a gente tinha. E eu conversando com a equipe, falando, poxa, como que a gente vai fazer isso? Vamos comunicar, vamos fazer mega banner aqui? Não, puxa, vamos fazer rádio, vamos impulsionar isso, Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos mapear aqui, as principais escolas de yoga daqui de Balneário Camboriú, essa sessão foi em Camboriú. Vamos mapear as principais escolas de yoga com os instrutores dessas escolas
E eles vão ser os nossos primeiros embaixadores. Vamos convidar os instrutores dessas escolas e abrir para ele a possibilidade deles convidarem os seus alunos para isso. Então, primeira coisa, a gente trouxe algo que até para esse público, que é instrutor de yoga, era algo relevante. Claro. Sim. Criou esse canal para eles, deles poderem convidar os seus alunos e sem fazer um único flyer, sem fazer um único post. A gente lançou em questão de 12 minutos, a gente tinha as 300 vagas preenchidas e baixadas. Por quê? Porque a gente adotou uma estratégia de se comunicar nichado, se comunicar com um ecossistema específico, ao invés de estar fazendo grandes ações de mídia com uma dispersão gigante, né? Quando você está falando de algo muito específico, é isso, cara. Né? Ficar a 1.000 pessoas, quantas são praticantes de yoga? Um universo muito pequeno. A partir do momento que você começa a se comunicar de forma muito ampla, você também traz muita dispersão pro negócio. Sim, e não se conecta, né? Qual é a métrica que vocês utilizam de sucesso lá? Óbvio, né, que pro acionista, e eu acredito, na minha visão, a gente fomenta muito isso aqui, que o profissional de marketing também tem que saber avaliar e ter como norte o faturamento, o negócio como um todo. O que bate no bolso, né? Sim. Mas tirando o faturamento, o que outras métricas vocês utilizam? Pessoas no shopping? A gente tem diversos KPIs que compõem o negócio shopping center, né? Quando a gente fala do negócio como um todo, a gente tem fluxo, mapeamento de fluxo pedestre, fluxo de estacionamento, vendas gerais do equipamento, faturamento, NOI e por aí vai. Então essas são métricas do negócio shopping center como um todo. Mas a gente é muito criterioso no que a gente faz e a forma como a gente faz. Então hoje, dentro do marketing, a gente tem outros KPIs de controle de reputação online, que está baseado em tempo de resposta para o cliente, está baseado num confronto. É inclusive uma startup aqui da CAT, que a gente foi o primeiro cliente deles trabalhando nessa dinâmica de reputação online, que é o cruzamento da nossa reputação online versus outros players e versus a região, para garantir tudo isso. Eu falo, não basta a gente ser bom aonde a gente está, ali naquele dia a dia. Então a gente tem internamente algumas métricas de encantamento, de cuidado, capricho, beleza, detalhe, né? Todos os dias as nossas equipes fazem rondas no shopping. Assim, antes do shopping abrir, a gente tem rondas diárias dentro do shopping, olhando pro detalhe, o adesivo que ficou fora, um fio que tá um mobiliário que tá fora do lugar, né? Entrando nos banheiros para ver e falar, cara, a papeleira tá funcionando. Então a gente cria alguns checklists para fazer esse acompanhamento e ter a garantia de entrega de qualidade efetiva. Que legal, que legal. Eu tenho... quando a gente marcou o papo, me veio na hora uma pergunta que eu queria fazer aqui para você agora. Tem uma estratégia que vocês, enquanto segmento de shopping, usam desde sempre, me parece que continua muito relevante, que é o sorteio dos automóveis, né? Sorteio não só de carro, mas de outras coisas. É uma estratégia que continua funcionando, tem relevância ainda? Olha, isso é uma discussão, uma das maiores polêmicas quando a gente fala quando a gente fala do segmento, é uma das maiores polêmicas, né? Enfim, sorteio, comprou, ganhou, uma série de outras ações que acontecem, e muitas vezes a gente tem aquele grande ponto de interrogação. Peraí, até que ponto essa ação específica está sendo responsável por uma mudança no ponteiro, né? Então nós, na Almeida Júnior, eu acho que esse é um ponto bem legal, a gente vem mudando essa estratégia, vem mudando essa leitura, acompanhando muito perto, olha lá, ó, amigo Norberto ali. A gente vem mudando um pouquinho essa dinâmica, essa estrutura. Então, assim, até em primeira mão para vocês, vou trazer isso. A gente, então, criou agora, dentro desse squad de tecnologia, dentro do AJ Labs, a gente criou o Super App, que é o AJ Fans. Rodamos agora um programa piloto no Neumarkt de Blumenau.
Agora, dia 14 de fevereiro, a gente lança o segundo shopping, que é o Continente Shopping aqui da Grande Florianópolis, e até o final de março a gente tem o programa implementado em todos os shoppings. O que é o AJ Fan? Ele é um programa de relacionamento, um programa de loyalty que muda muito essa dinâmica. Entendi. Mais do que o cara no período de Natal tem um sorteio, no período de Natal eu ganho. Não, a gente vai ao longo de todo o ano, de toda a jornada que ele tiver com a gente, de cada visita que ele faz no shopping, ele vai conseguir escalar, ter ascensão desde um new fã a um super fã, a um mega fã dentro do programa, e dentro do programa a gente vai, a hora que ele quiser e da forma como ele quiser, estar entregando uma série de benefícios que se diferenciam em cada uma das categorias, mas é uma forma que a gente entendeu que o cliente realmente se sente mais privilegiado do que só naquele momento específico do varejo. A gente tem hoje na Almeida Júnior, para você ter uma ideia, são mais de 2 milhões e 200 mil pessoas mês circulam nossos shoppings. Né? A gente faz uma conta que a gente fala a cada 90 dias a população do estado de Santa Catarina passa pelos shoppings. Eu ia fazer esse cálculo agora. A população do estado passa pelos nossos shoppings. E aí a gente encontrou, fez buscas de diversos materiais de fora do país para entender essa questão do loyalty, dos programas de relacionamento, dos programas de benefício. Então foi um trabalho de construção, foi mais de um ano de desenvolvimento, de estudo, da avaliação de cada uma das frentes, e agora a gente está muito feliz de estar entregando esse produto, porque a gente entende, a gente tem uma base gigante de clientes, e clientes que diariamente têm algum ponto de contato com a gente. Seja na rede social, seja conectando com o Wi-Fi do shopping, seja fazendo uma compra, seja indo fazer um almoço. Então o que a gente quer agora é estreitar cada mais esse relacionamento e essa lealdade ser premiada para o cliente, que a gente fala com entregas de diversos benefícios, que vão desde pagamento de meia entrada no cinema, a uma diária de estacionamento, descontos exclusivos em lojas. Então vai ser muito legal, vem muita novidade por aí. Boa. Vocês fazem a mensuração do LTV também do público de vocês? Dentro desse programa, um dos objetivos é justamente a gente ter a captação desse behavior, né? Legal. Quanto mais contato a gente tem com esse cliente, ele se estimula a participar em razão dos benefícios, a nos mostrar, poxa, que ele esteve no shopping. Esse programa, mais do que fiz compras e cada R$1 vale um ponto no programa de benefício, seria um programa de milhares. Mais do que isso não, a gente tem coisas de gamificação, que tem dias específicos, o cara vier no shopping e ele cumprir determinada coisa, numa leitura de um QR Code, ele também vai ter possibilidade de acumular pontos, né? E a partir do momento, quanto mais informação a gente tem, e hoje todo esse sistema ele está amparado por um data lake super robusto, né? A Almeida Júnior, a gente tem 83 fontes de alimentação de dados, que hoje a gente traz para dentro de um data lake, onde a gente é feita a higienização de tudo isso, a individualização de cada uma dessas informações, e depois diversos análises, cruzamentos que também amparam outras estratégias. Que sensacional. Então, o Lifetime Value, a gente realmente começa com esse tipo de estratégia a conseguir fazer uma leitura cada vez mais apurada dele. Boa. Tem uma tecnologia que na época eu achei que ia explodir, assim, eu achei que ela iria ser adotada de maneira massiva, que é o Beacon. Vocês chegaram a experimentar isso? Eu experimentei Beacon a primeira vez, pra te falar, bem certinho, 2013. Eu acho que foi isso. 2013, 2014. Bem o início, eu até estava em outra companhia. A gente fez algumas experiências. Então o Beacon, acho que a própria tecnologia do Beacon, ela teve uma evolução importante. Contudo, outras ferramentas, e aí quando você está falando de Wi-Fi, você está falando de coisas, às vezes te fazem uma entrega até melhor do que a do Beacon. O Beacon tinha muitas questões, o cara tinha que estar com o Bluetooth ligado, assim, assado dentro de um raio, passar na ponta. Então, assim, acho que ele funciona, a gente avalia algumas estratégias assim, né? Esse nosso núcleo
núcleo de inovação, o AJ Labs, a ideia dele é ser bem disruptivo mesmo. Legal. E a gente conseguir pensar de A a Z, botar as coisas na Todas mesa, essas entender como elas podem fazer sentido pro nosso negócio. Então o Beacon, confesso que assim, infelizmente não vi né? nenhuma grande ação. Às vezes eu te falar assim, poxa, teve um super case de Beacon que a gente entendeu, não. Mas hoje, assim, o Beacon ele virou o push message. Sim. Né? Então hoje, a partir do momento que a gente amplia significativamente essa nossa base de clientes, dentro do aplicativo, um volume bastante significativo de download, tudo isso, e a gente cria esse canal, e o cara pluga no meu Wi-Fi, eu identifico que ele está dentro do shopping, eu consigo, em regra de automação, já ter o disparo para ele de uma ação especial, de uma promoção relâmpago que está acontecendo. Na própria rede Wi-Fi a gente consegue criar esses gatilhos, né? esses gatilhos e fazer de dentro do shopping. Boa. O shopping trabalha muito com data comemorativa, né? As campanhas então são de maneira muito pontuais, assim, tu vai ativando mês a mês e pensando e planejando essas datas comemorativas. A gente já trabalha com uma dinâmica de um planejamento anual. Efetivamente, existe um calendário que é um calendário do varejo. Sim. Né? O calendário do varejo que a gente fala abre com o Dia das Mães em maio, Dia dos Namorados em junho, Dia dos Pais em agosto, Dia das Crianças, talvez com um pouco menor relevância, mais específico, em outubro e as festas de final de ano. Mas a gente não pode se amparar exclusivamente nisso. Sim. Né? Então você fala assim, hoje o nosso calendário ele é muito mais amplo, desde respeitando as características regionais de cada uma das cidades, como eu falo, não tem como em Joinville um festival de dança, uma Oktoberfest e outras coisas que vêm ganhando muita relevância no calendário. Então você fala assim, né, agora a gente tá chegando no carnaval aí, a gente vai ter bailinho de carnaval, matinê para as crianças que em bacana. todos os shoppings. Uma novidade que a gente lançou foi o Carnapet. Então, dentro dos shoppings é um carnaval, é um bailinho de carnaval para os tutores irem com os seus pets curtir, e com concurso de fantasia de pet, tudo isso. Então, criando inovações. Halloween, uma data que até pouco tempo era uma data exclusivamente norte-americana. Hoje a gente já vê ela ganhando muito espaço, então a gente realiza também os bailinhos, os encontros, as caças aos doces no shopping. Então a gente procura manter, eu acho que a nossa relevância para cada uma das cidades e municípios que a gente tá muito atrelada a isso. Legal. A relevância e a entrega que a gente faz, ela é uma entrega cotidiana. Boa. Né? Então a gente fala, poxa, lá em Criciúma a gente tem a Festa das Nações, com as apresentações dos grupos típicos e tudo isso. Então a gente mantém musicais infantis para as crianças, para teatro, eventos. Então assim, a nossa missão é semanalmente você tem novidade do shopping. Se for hoje, for semana que vem, cara, já vai ter coisa nova, já vai ter coisa diferente. Uma série de coisas que são recorrentes ao longo do ano, desde um Cinema Terna, que são as sessões de cinema exclusiva para mães que recém deram à luz, né, ainda com bebês pequenos, que tem toda uma estrutura com a luz mais amena dentro das salas, a temperatura do ar-condicionado regulado para que ela tenha o conforto de estar com o seu bebê, as feiras de adoção de pets que acontecem aí quase todas as semanas, dentro desses segmentos, feira do vinil, onde o pessoal vai, faz troca, compra de vinis antigos, encontros de colecionadores. Tivemos agora, semana passada, foi o Dia Mundial do Fusca, o Dia Brasileiro do Fusca, não sei exatamente qual a data, mas que a gente teve em algumas unidades exposição de Fuscas, encontro dos amigos Volks, que tem tudo isso, tudo que gerou assim uma hiper repercussão muito legal. Então, o calendário do varejo ele é importante, sim, ele acaba sendo um guia que nos dá o time do ano, mas a gente já está muito à frente disso. A gente quer, assim, o tempo inteiro tá trazendo novidades, trazendo ativação nessa linha. Imagino que vocês troquem muito também com os próprios lojistas, né? Como que funciona esse relacionamento entre você, que gerencia, enfim, todas as unidades, com o pessoal que está dentro dos shoppings? A relação, eu falo, o shopping existe em razão dessa relação. Claro. Não existe shopping sem loja e o shopping para as lojas acaba sendo um facilitador de tudo isso. Nosso objetivo, a gente tem uma relação muito próxima com o lojista.
de ouvir, de escutar, de entender, e procura sempre deixar esse canal muito aberto, né? Eu falo, uma relação, ela é muito positiva quando a gente tem a liberdade de vir, de olhar, de sugerir, de mostrar, entender tudo isso, e a maior parte dos lojistas são super abertos para isso, né? Então, a gente apoia também os lojistas nas suas ações. Poxa, o lojista está fazendo lançamento de coleção, está fazendo uma ação específica de loja, então ele sempre conta com o apoio, com o respaldo do shopping para a utilização dos nossos canais, do nosso social media, para a multiplicação desses conteúdos, enfim, então acho que tem um histórico muito grande. Que legal. Então, até para ver o poder do social media. Eu estava aqui esperando o Carlos agora, olhando, eu sabia de uma negociação que estava acontecendo em Criciúma, tudo isso agora pela mídia. Acabei de ver que foi confirmado no Ações Shopping de Criciúma, o show do Gustavo Lima numa área externa gigante que a gente tem. Então, por exemplo, eu que sou da companhia, estava aqui, acabei já recebendo a informação, me atualizando, porque eu vi que foi uma divulgação oficial do shopping, eu sabia que uma negociação vinha acontecendo, vi que ela se concretizou. Que massa. Agora, então, por exemplo, dentro de um shopping, um show que a gente tá falando de milhares de pessoas. Isso é relativamente novo, né? Ambiente, eu falo, na Ações Shopping já recebeu o show da Anitta há alguns anos atrás, então... Eu conversando com o Rafael, ele, não, vem fazer um roadshow aqui dentro dos nossos shoppings. Pô, é verdade, ó, tá aí uma possibilidade isso é bem interessante, hein? Mas isso é bem legal, acho que a gente tem que criar essa aproximação, essa dinâmica, a gente lá tá super de portas abertas aí pra gente expandir isso. Que legal. Caminhando pro final, como que tá o momento do grupo aqui no estado? Vocês planejam expandir para outros estados ou crescer também dentro de Santa Catarina? Eu como diretor de marketing da companhia, acho que esse é um pitch que é muito do presidente. Boa. Do que eu posso trazer é que a gente está muito feliz com os resultados que a gente vem alcançando, né? O fechamento dos resultados do ano de 2022, acho que traduzem muito isso, né? A solidez, a resiliência da companhia e como ela se destaca versus a indústria de forma geral nesse sentido. Então, existem planos sim, o momento certo, vocês certamente ficarão sabendo, mas existem planos importantes sim para o estado, para algumas unidades do grupo. Acho que já nesse ano a gente deve ter algumas entregas de forma oficial. Mas esse spoiler eu vou deixar o presidente vir aqui para contar para vocês, mas vem muita coisa boa. Eu acho que o estado, né? Eu acho que a nossa indústria vai bem, o nosso negócio vai bem pelas nossas entregas, mas em razão também da qualidade do estado. Sim, como um sem todo. dúvida alguma. Acho que o estado tem uma força muito significativa, uma força produtiva, a característica de um estado acolhedor, que recebe o turista, tudo isso. Então, a gente vê Santa Catarina crescendo de forma bastante significativa e a gente vem aí há mais de 40 anos crescendo junto, dia após dia, aí com esse estado que a gente tem muito orgulho de estar presente aí em todas as principais regiões. Sensacional. Que bacana. Mais um super papo, né, Lu? Verdade. Eu tô particularmente muito feliz porque eu desde pequena frequento os shoppings da Almeida Júnior em Balneário aqui, enfim, e dá pra sentir tudo isso que você tá falando quando você entra numa unidade. Eu acho isso sensacional, enquanto profissional, enquanto pessoa. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu deixo o microfone aberto, caso você queira, enfim, passar uma última mensagem. Agradecer vocês, acho que foi um papo super agradável aqui, poder compartilhar um pouco, quando a gente recebe esse feedback de você, de perceber tudo isso que a gente fala, para ter a certeza, não é só discurso, né? A gente não vem aqui e fala, assim, agora, enquanto eu tô aqui falando com vocês, a gente tá com 6 shoppings em operação, onde essa mágica tá acontecendo. Então isso nos orgulha bastante de tudo isso. Para vocês, agradecer muito o espaço aí, foi muito legal o papo, tô sempre à disposição para o que precisarem, de portas abertas lá para vocês. Deixar um abraço grande aí para todos os pessoal, os amigos do grupo aí que estão aí com a gente há muito tempo, né, nessa jornada. E acho que a gente é o que é hoje enquanto companhia, em razão de todas essas relações, essas parcerias que a gente construiu ao longo de diversos anos. Sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios do Media Market Podcast em media.market/podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.